Os melhores, seres melhores. Ó Pai Senhor, usa-nos, usa o teu povo, usa o teu país, usa a tua igreja. E assim, Pai Senhor, fica conosco nessa manhã. É o que desde já te pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, igreja, vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós passaremos o nosso momento de comunhão. Peço aos irmãos que vá. Tem algum visitante aqui? Visitante? Vamos ver se aonde? Os dedinhos assim estão para muitos lados assim. Ou seja, qual é o seu nome, irmã? Raquel. Raquel, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A Igreja Família BRM vai te dar um abraço bem forte. Duas visitantes aqui. Maria Eduarda e Nieide, viu? Olha, seja bem-vindo as duas. A nossa igreja fica muito feliz em recebê-los aqui nessa manhã, tá bom? Vamos louvar o Senhor, dar um tributo aí. Vamos? Nesse momento você pode se movimentar pela igreja, cumprimentar o seu irmão. Vamos nessa.
Irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor Jesus com essa alegria. Tem uns irmãos assim que eu dou um abraço. Alguém aí eu não abracei? Levanta a mão não que eu vou aí. Não levanta a mão aí não que eu vou aí. Não levanta, vou fazer. Aqui não tem ponto eletrônico, né? Quer dizer, tem, mas não. Se tivesse aquele negócio assim, que fica no ouvidinho de algumas igrejas, né? Assim, o retorno, vai estar assim, volta logo, volta. Mas é muito bom, gente. Olha, eu sempre fico brincando, falando isso, mas tem alguns irmãos que eu vou até ele, dou os abraços. E eu sei que muitos de nós estamos precisando desse afago, digamos assim, desse carinho, desse abraço. Então faça sempre isso para o seu irmão. E se durante a semana você lembrar do irmão, liga para ele, manda uma mensagem. Não manda mensagem só para encarnar porque o Flamengo perdeu, essas coisas não. Não manda, manda uma mensagem de vez em quando para o irmão. E aí, tudo bom? Entendeu? Porque, por exemplo, a terça-feira caiu o mundo, né? Mundo. Todo mundo lá. Ali eu estava lá preso na lagoa e o meu celular bombando. Aí eu achava que esses irmãos preocupados, né? Como é que tá tão? Ao ir lá, mensagem o tempo todo do Flamengo. Eu falei, gente, eu estou preso, né, gente? Dá para alguém lembrar disso? Então, lembre de vez em quando dos nossos irmãos. Vamos aproveitar esse momento. Vamos colocar nosso louvor e a nossa mente em adoração. Esse é um louvor que diz que se nós nos humilharmos diante do altar do Senhor e sacrificar tudo aquilo que nós viemos buscar, o Senhor inclinará os seus ouvidos em nosso clamor. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo isso porque muitos de nós não estamos dispostos a sacrificar realmente, a cortar na carne realmente aquilo que tem valor para nós, mas não tem valor para Deus. E quando a gente faz essa reflexão durante esse louvor, eu peço que vocês façam essa reflexão. Cortem, tirem da vida de vocês aquilo que não agrada ao Senhor. E vocês vão perceber o quão bom ou como vai melhorar a vida de vocês. Louvemos ao Senhor. Tu és
transborde nossos corações em teu amor. Senhor, Deus, misericórdia. Nós clamamos porque vivemos num país transhumano, um país em que pessoas não conhecem de Ti, não sabem do Teu amor, da Tua fonte. Mas, Senhor, que essa fonte tira o coração dessas pessoas que clamam. Pessoas, Pai, Senhor, nós levantamos as vozes neste momento porque pessoas não conhecem de Ti. Mas, Senhor, que essas pessoas possam conhecer essa fonte de água viva que transborda nossos corações, nossa mente, que transforma mentes, vidas, que muda destinos. Mas, Senhor, nessa manhã nós te clamamos. Enche o coração da Tua igreja, da Tua casa. Fica conosco. É o que já te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode ser. Irmãos, perdoem. Existe um louvor muito especial. Quando a gente sente essa transpiração, nós que estamos aqui à frente, por muitas vezes é difícil conter as lágrimas. E cantar e chorar ao mesmo tempo é legal. Mas é Deus. Isso não vem de nós. É o nome de Deus. Vamos passar o nosso momento de leitura bíblica. E a nossa leitura está em Salmos 15, que vai de 1 a 5. Mas o Cláudio está muito rápido. Opa, desculpa, porque eu ouvi o Cláudio de noite. Bom, diz assim a palavra do Senhor em Salmos 15, versículo número 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A congregação. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Salmos 15, versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A congregação. Os olhos do réu é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não honra. Todos juntos. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será. Irmãos, existe um rio que jorra com fontes de águas vivas. Nós clamamos isso, nós cantamos isso. E por onde esse rio passar, tudo vai mudar. Eu creio nisso. Se você crê nisso, cante conosco essa canção aqui. Existe um rio, Senhor, Aleluia. que flui o teu grande amor.
cantar todos como uma grande igreja, uma só voz. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e libertam. Onde esse rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber teu rio, Senhor, sacia minha sede, logo meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Essa fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa fonte. É Ele que transforma o seu Espírito em nós. E é somente através dele que nós podemos ser alimentados, transformados diante das nossas dificuldades. Nós sabemos que dentro de nós que temos o Espírito Santo de Deus, como um rio de águas vivas. E nesse momento agora em que nós devolvemos os nossos dízimos e nossas ofertas, nós vamos orar também. E é importante entender esse princípio, né? Que quando a gente devolve o dízimo, a gente sabe que Deus é esse rio que supre todas as coisas. E o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 até o 25, ele é esse rio que, diante das dificuldades, diante dos nossos medos, é Ele que nos acalma. Por isso que nós podemos confiar toda a nossa vida a Ele. E dar glória a Deus ali, olha, a Sandra está chegando ali, ó. Que bênção no momento da oração, né? É a graça e a maravilhosa graça de Deus. Por isso que o texto fala assim: quando Ele acalma a tempestade,
tempestade, eu não sei qual a tempestade que nós estamos vivendo. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Ele tinha uma missão de uma pessoa que necessitava da palavra de Deus. Eles entraram no barco e partiram. E enquanto navegavam, Jesus adormece, na sua natureza humana, e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Às vezes na nossa vida é assim: bate vento, entra água, a gente pensa que vai sucumbir, a gente morre de medo diante dos perigos. E os discípulos foram aqueles homens experientes, buscaram Deus e acordaram: mestre, mestre, vamos morrer. E olha o que esse Deus faz conosco. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ele fez uma pergunta àqueles homens naquela época, que ele continua fazendo hoje para nós, quando nós temos dificuldade da nossa liberalidade, o nosso tempo com Deus: aonde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E eles, um misto de medo e admiração, perguntavam um aos outros: quem é este, que até o vento e as águas dá ordem, e eles lhe obedecem? Assim é o nosso Deus. Por isso nós podemos devolver com muita tranquilidade nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que Ele é o Senhor, é Ele que acalma a nossa tempestade, é Ele que faz todas as coisas. Por isso, quando nós devolvemos o nosso dízimo, damos a nossa oferta, estamos falando: em meio às tempestades da vida, eu sei que o meu Deus acalma todas as coisas. Se você entende dessa maneira, vamos, através dessa música, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se o Senhor Jesus é o rei do seu coração, faça nesse momento um momento que agradeça ao nosso rei.
A irmã Sueli, ela deu uma ideia, a gente ouve todas as ideias, né? Quando é boa, a gente põe em prática, né? Quando não é muito boa, a gente melhora. Essa aqui, mas foi colocada toda ela. Como nós não temos nosso boletim, tem ali os nossos motivos de oração. Eu queria que a irmã Laí viesse aqui à frente, como na nossa lista de oração, para orar. Orar pelos enfermos da Alva, que a diaconia, junto com as irmãs, fizeram uma visita semana passada, prima da Selma, a irmã Maria Garcia, está lá no Nordeste, também irmã da Selma, a Gilza, que irá passar por um procedimento, a Alessandra, que está passando, o senhor José Francisco, pai da Maria Lília, que se batizou aqui na nossa igreja, a bebê Maria Alice, netinha do nosso irmão Norma, que está aqui conosco, o Nicolas, filho do casal Marcelo e Renata Noel, daqui da igreja Nandá, é um outro casal que já está internado há bastante tempo, o papai da Bia, o irmão Aristeu, o Djalma, irmão da Djanira. Também que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego a quem precisa, orar pelas nossas famílias. Estamos preparando aí para o mês de maio, o mês da família. O pastor Sandro será o orador oficial durante 2 dias, sábado e domingo, no mês da família. E estamos planejando também no sábado aí, o encontro da família aqui da IBMM. Nós vamos orar pelas nossas famílias, orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo Rio de Janeiro. Hoje eu coloquei no site lá no grupo, uma palavra de Billy Graham, há muito tempo atrás. Alguém já ouviu no Instagram? Veja, profético Billy Graham, profético. Eu vou dar, deixa, não, mas vejam. E a salvação para as almas oprimidas, para as almas que estão perdidas, né? Se você agora nesse momento também sente desejo, olha, eu quero colocar a minha petição diante desse Deus que é o rio de água viva, desse Deus que acalma as tempestades, desse Deus que é bom o tempo todo. Vem aqui à frente agora nesse momento que nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Vem aqui, é um ato de fé, é um ato de reconhecimento. Somos totalmente dependentes dele. Depois vamos orar aqui pela Luísa. Vem cá, Luísa. Antes da Laí orar, vem cá, Luísa. Eu aprendi uma coisa com os músicos. Vem aqui sim. Aprendi uma coisa com os músicos. Por exemplo, eu perguntei para um músico: você toca? Ele fala assim, mais ou menos. Sabe que o cara toca muito. Geralmente quem toca, o cara que não toca, tu toca, eu sei tocar violão, guitarra. Eu tocar tudo. O cara quando toca, né? Aí eu perguntei para essa jovenzinha aqui algum tempo atrás: minha irmã, como é que você foi no Enem? Ih, pastor, eu acho que não foi muito bem, então você passou. Né? E vamos agradecer a Deus, porque essa jovem aqui vai ser luz ali na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela passou para matemática, não é isso? E quer fazer licenciatura, né, em matemática. Né? Não tem como muda, daqui a pouco vai para outra área, banco, esse negócio todo, né? Sabe o que eu digo? Esse meu sobrinho começou assim, não fazer licenciatura. Hoje ela está no banco internacional, né, na área da matemática. Vamos orar. Vem cá, mamãe, eu estou certeza, a mãe quer ficar aqui do lado. Tem mais alguém que você quer que chame? Quem? Salomão, vem cá, sábio. Chega para cá. Vamos orar. É o candidato. Como dizer o pastor Alexandre, é o candidato. Né? Pô, fica do lado então, candidato. Vamos agradecer aí a vida. E que ela seja luz, né, gente? Eu acredito muito, quando a gente tem base, não é a universidade que nos transforma, que nós não somos abalados por isso, mas nós conseguimos ser sal e luz aonde nós estamos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós nesse momento queremos te agradecer por essa família, Senhor. Queremos ser gratos ao Pai Santo e Justo pela vida da Luísa, Senhor, que se esforçou, estudou, Senhor, e passou para a universidade. Ó Pai, livra-a, ó Pai, em nome de Jesus, do mal. Ó Pai, que ela não venha a ser influenciada, mas venha a influenciar muitas pessoas, Senhor. E que através da sua vida, Senhor, do seu testemunho, Pai, ali naquela universidade, muitas pessoas venham conhecer a Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. E que através daquilo que a sua filha está se propondo a fazer, ó Pai, que ela seja bênção, Senhor, aonde ela estiver. Abençoe a ela, Senhor. Abençoe a irmã Arminda, ó Pai. Abençoe a sua irmã, ó Pai, seja com o candidato, seu irmão, Senhor, fruto de tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, já vá trabalhando nesses corações, dando a eles responsabilidade, maturidade, namoro santo, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida da Luísa, Senhor. A oração assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Depois não tem bate-palma agora, não. Bate-palma, pediu, bate-palma para Luísa, né? E para aí, agradecer pela vida, tá ali. Ela vai ficar ali sentadinha, tá? Mas veio para a Alessandra ali também, e da mamãe aqui. Deus e Pai do Padre, glorificado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada por mais esse domingo, por podermos estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome santo, Senhor. Queremos, Deus, colocar no teu altar essas pessoas que estão enfermas, por ouviste cada nome, Deus, que tu possa restaurar a saúde de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão nos hospitais, Deus, abençoa, Senhor, cura porque tu és o médico dos médicos. Damos graças, Senhor, pela Alessandra que está aqui, temos orado por ela todos os dias e sabemos, Senhor, que tu tens, Senhor, uma grande obra na vida da tua serva. Cura, Alessandra, Deus, a gente te pede um milagre, Senhor, na vida da tua serva, em nome de Jesus. Visita a irmã Arminda, abençoa, Senhor, cada irmão que foi falado aqui, cada nome, Senhor. Esses irmãos que estão no teu altar, Senhor, a gente não sabe, eu não sei o que trouxe aqui no teu altar, Senhor, na frente, mas tu sabes, porque tu sondas os corações, Senhor, que tu possas responder, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abençoa cada vida, abençoa cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Gilza, Deus, que vai passar por uma cirurgia. Senhor, que as tuas mãos sejam o médico que vai operá-la, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Mário Sérgio também que vai operar, Senhor, passar por uma cirurgia delicada. Senhor, vai preparando os médicos, cirurgiãos, Senhor, que tu esteja à frente dessas operações, dessas cirurgias, em nome de Jesus. Senhor, te pedimos porta de emprego, Senhor, pessoas que estão desempregadas, servos teus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre porta de emprego para esses irmãos, Senhor. Tu sabes, Senhor, tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, é assim que nós choramos e te agradecemos, obrigado por esses dízimos, pelas ofertas. Senhor, que nós tenhamos corações liberais na tua obra, Senhor, para que possa abençoar vidas em nome de Jesus, que essas ofertas e esses dízimos sejam bem empregados na tua obra. Abençoa quem está administrando, quem vai usar, Senhor, em nome de Jesus. É assim, Senhor, que nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Saiba que Jesus tocou cada um de vocês. Sabe o que, com essa certeza? Jesus me tocou. Amém? Irmão, pode se sentar, que agora eu chamo os aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Temos a Ana Carla, 14 é quando? É terça, né? Vem cá, a Ana falou para uma conta nossa, que não faz mais isso. Vem cá, Ana Carla, vem cá, Sandra, Dagoberto, fazendo bodas, vem cá, Dagoberto, irmã Raimunda, Flavinha, né? Lulu, Beto, vem cá, gente. Gilza, vem cá, Gilza. De novo. Mas se a noite ele vem, a gente faz de novo.
vier, nós estaremos aqui de novo orando, né? É tudo boda, gente. Esse pessoal gosta de casar em fevereiro, né? Não, menos a Ana Carla, né? Ana Carla está fazendo aniversário, né? Quem? Jória, dia 17. Davizinho, bota aí, Jória, não é Jória não, é Jória Regina, dia 17, para a gente não esquecer, né? Vamos estar orando. E nesse momento eu quero chamar o pastor Sânio para estar aqui. Ele vai falar no mês de maio no Congresso da Família, orar por essas bodas, orar pelo aniversário. Eu vou orar pelo aniversário da Ana Carla e vamos orar pelas bodas, tá bom? Vamos orar. Senhor, Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça e alegria. Senhor, nós colocamos e agradecemos por mais um ano de vida que a Ana Carla completa, Senhor, no dia 14, Senhor. Ó Pai, que a sua vida seja como cantamos, esse rio que flui do trono de Deus, Senhor. Seja pulsando, Senhor, sobre ele sabe o desejo do coração da sua serva, Senhor. Que o Senhor esteja contemplando, Senhor, os seus sonhos, ó Pai. Que a sua vontade, Senhor, seja feita na vida da Ana Carla, como a sua vontade é feita no céu, Senhor. Ó Pai, abençoe a tua serva, Senhor. Derrame sobre ela graça sobre graça, Senhor. Ó Pai, que ela possa olhar para trás. Apesar de muitas coisas que nós vivemos, que às vezes nós não queremos, mas que ela possa ver em todo momento a tua boa mão poderosa sobre a vida dela. E que ela possa encarar os anos que vêm pela frente, sabendo que o Senhor acalma toda tempestade. O Senhor acalma o mar, acalma o vento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Ana Carla, Senhor. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, queremos agradecer, porque também podemos celebrar esse dia tão especial na vida dos casais. Realmente comemorar nossas bodas, sejam elas de 1 ano ou de 50, é gratidão ao Senhor. Porque cada ano é o Senhor que sustenta, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que dirige. E, como diz os Salmos, se não for o Senhor que trabalha, se não for o Senhor que protege, que proteja, que esteja protegendo a nossa casa, o que seria de nós? Por isso agradecemos por esses que fazem bodas hoje aqui na nossa igreja. O Senhor sabe da história de cada um, o Senhor sabe da caminhada, e te louvamos porque o Senhor realmente deu sustento, não apenas financeiro, não apenas de sustento físico, mas deu sustento espiritual, deu sustento emocional, e assim tem sustentado a casa, o lar desses que nós aqui abençoamos. Aí, obrigado. Que isso possa refletir como exemplo e modelo para todos nós, especialmente para a nossa juventude, os nossos adolescentes, onde o mundo hoje mostra o desvalor da família. Ó Deus, que o Senhor possa levar cada bodas aqui, cada domingo, mostrar que vale a pena investir naquilo que o Senhor criou, que é a família, que é o casamento. Assim abençoa ricamente esses casais aqui nós, nessa frente, aqui na frente, e que possamos olhar para o seu exemplo, olhar para aquilo que eles construíram. Estamos aqui vendo filhos, netos, porque o Senhor formou, porque o Senhor sustentou. Nada melhor do que ter uma família saudável diante de Ti e que confessa o Seu nome como Senhor e Salvador. Assim abençoe nossas famílias da igreja, abençoe cada um de nós e abençoe essas famílias aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Sem se esquecer da Jória, porque eu queria que o marido viesse. Vem cá. Cadê o Levi? Estava fora? Então vem cá. Vamos orar aqui pela Jória, pela Sara, Aquiles, né? E o Levi. Senhor nosso Deus, de igual maneira, Senhor, queremos te clamar, ó Pai, em nome de Jesus, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre a vida da Jória, Senhor, que completa mais um ano de vida, Senhor. Ó
Ó Pai, essa pessoa abençoada e abençoadora, Senhor. Ó Pai, que aonde ela estiver, Senhor, ela possa espelhar Jesus Cristo, Senhor, nas vidas de outras pessoas, Senhor. Ó Pai, que ela dê um sustento, Senhor, à família, sustento espiritual, Senhor. Ó Pai, na educação da Sara, Senhor, na educação do Davi, do Levi, no cuidado, Senhor. Ó Pai, que como falei para Ana, Senhor, que a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, seja feita na vida da Jória, Senhor, como é feita no céu. Que não haja impedimento das suas bênçãos sem fim sobre a vida da Jória, Senhor. Derrama, Pai, em nome de Jesus, a sua paz sobre a vida da Jória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Aprendam uma coisa. Tempo no culto em oração é tempo gasto. É tempo investido. Né? Eu, por exemplo, fiz um show essa semana que começava às 9 horas da noite e eu cheguei lá às 7 horas e fiquei de 7 até a meia-noite para o show. Investi um tempo e nós precisamos investir tempo com Deus, tempo de oração, né? Eu, sim, agora a dupla aqui, logo depois o Rodrigo também tem uma palavrinha. Calma, gente. Hoje assim está tranquilo. 2 horas da tarde já está aqui. Mas vamos lá. Vem cá vocês duas. E já vem cá, Rodrigo. As 2 horas ficar com essa ideia. Bom dia, igreja. Graças a Deus. Estamos aqui para reforçar, né, o nosso pedido para o trabalho que vai ser feito no dia 11 de março, né, em comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Não sei se todos, né, estão ouvindo, né? Nós vamos entregar bolsas com utensílios de higiene pessoal para as mulheres em situação de rua e também um botão de rosa. E também para as outras que estiverem, né, passando na hora que nós vamos fazer o trabalho. E aí nós estamos pedindo às mulheres da igreja que pudessem doar bolsas, já recebemos algumas, nós gostaríamos de mais. E quem puder também ofertar, né, em dinheiro, pode vir com o Leandro ou comigo, não há problemas. E também aqueles que possam ir conosco, que será de grande importância. É um trabalho da igreja. Vai ser no dia 11 pela manhã e nós vamos passar na praça, na Planagem e Praça São Espentos. E quem puder, né, estar conosco, sinalize para a Iana, para mim, para a gente ter uma noção de quantas pessoas irão. Os homens também podem ir, né, para nos assegurar. E as mulheres principalmente, que vai ser muito importante a mulher ser evangelizada por mulheres. Tá ok? Rodrigo? Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor, também. Eu vim falando sobre o impacto de carnaval, sobre alguns testemunhos. Se puder, por favor, coloca a imagem do impacto, por favor. Eu e a minha esposa, a gente vem participando do Impacto de Carnaval, que é um evento missionário da Convenção Batista Carioca, que tem impactado muitas vidas nos últimos anos. Eu já participo, a igreja sabe, né? Eu já participo com ela há mais de 7 anos. A gente já teve a oportunidade de sermos base do Impacto 2 anos, então com muito bênção. A gente conseguiu evangelizar vários bairros aqui próximos, né, das redondezas, em blocos que tem mais famílias, como na Afonso Pena, na própria 28 de setembro, na Praça dos Cavalinhos também. Então é um trabalho muito bom e que eu confesso que aí é um testemunho pessoal. Eu já falei para vocês, né, que eu já tive a oportunidade de passar ali na Mangueira, evangelizar para um garoto de 16 anos com fuzil na mão. Já tive a oportunidade de entrar em Boca do Fundo, né? Talvez se eu soubesse que ia acontecer isso, talvez eu não teria me inscrito, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E tem sido muito bênção. E eu não sei vocês, mas eu antes de ir no meu primeiro Impacto de Carnaval, eu tinha muitas aspas, né? Muitos parênteses em relação ao impacto. Porque eu acreditava que o evangelismo mais efetivo
era do dia a dia, né? No discipulado, né? No nosso trabalho, nos nossos estudos. E a partir do meu primeiro impacto, que eu fui levado através de uma pessoa que eu tinha um relacionamento discipulador e que ela pôde começar a frequentar a nossa igreja e se batizar, ela me convidou para o impacto e eu não fui, né? É engraçado, né? Alguém que eu estava discipulando, ela me chamou para o impacto e eu não fui porque eu não acreditava nesse tipo de evangelismo de forma mais direta, né? Eu acreditava muito mais no discipulado no dia a dia. E naquele ano eu lembro que Deus me incomodou muito, eu fiquei o ano inteiro incomodado, pensando, puxa, ela foi e eu não fui. Que exemplo que eu estou dando para a pessoa que eu estou discipulando. E aí no ano seguinte eu me dei a oportunidade e foi bênção, né? Não é à toa que eu participei dos 8 anos seguintes. E a gente tem duas formas de inscrição: a inscrição de evangelismo e a inscrição de oração. Então, se você ainda não se sente preparado para evangelizar, mas já te adianto que você nunca vai se sentir até que você dê o primeiro passo, você pode se inscrever também na oração. A gente já está com o cronograma praticamente todo fechado. Nós vamos ter, desde oração e evangelismo, do sábado dia 18 até o segunda, dia 20. Então nós ficaremos aqui na nossa igreja, baseados tanto os impactantes que vão sair para evangelismo em bairros aqui próximos, né, em blocos próximos, quanto a base de oração. Então se sintam convidados para estar com a gente. E eu digo o seguinte, desde o meu primeiro impacto, que a minha missão virou a seguinte missão: levar a palavra de Deus para que as pessoas no dia a dia elas possam entender que o carnaval elas não precisam para ser felizes, e levar no carnaval a palavra de Deus para que as pessoas possam buscar a Deus todos os dias. Então que a gente possa usar esse impacto para abençoar vidas. E último aviso relacionado ao impacto: se você se sentir à vontade, não tiver, Deus não tocar no seu coração para você se inscrever, você também pode de alguma forma somar aqui na nossa base. A gente já tem aproximadamente 30 inscritos na base, seja na parte de oração e evangelismo. Então precisaremos de alguns irmãos para nos ajudar aqui na IBNN, seja para organizar, né, o café da manhã, a escala, né, fazer uma escala abençoada, ajudar a organizar o almoço, né. Vai ser muito bênção se vocês puderem se voluntariar e nos ajudar também. Qualquer coisa é só pegar o meu contato, né, com os pastores, com a liderança, que eu estou totalmente à disposição para tirar. E tem mais 2 avisos, porque já é semana que vem, né, gente? Então acaba aqui, demora um pouco mais. Mas nós também precisaríamos de voluntários para ajudar no transporte, caso seja necessário, né, com algo em torno de 3 a 4 carros é o suficiente, talvez até menos, mas só para momentos específicos de translado dos evangelizadores, tá? E aí depois, quem sentir desejo no coração em ajudar nesses momentos específicos, fala comigo que eu passo o direito de quais são os horários de evangelismo, para vocês também não precisarem ficar o dia inteiro na igreja a dispor, né? E o último estamos aceitando ofertas de alimento para os impactantes, né? Temos uma lista pronta dos alimentos que a gente vai adquirir ao longo da semana, que obviamente a nossa igreja vai ajudar com bastante coisa, mas o quanto vocês puderem doar, né, seja em 1 quilo de alimento, depois conversem comigo, que a gente já tem essa listagem, até para não ter alimentos repetitivos, tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Bom. Gente, esse momento maravilhoso das crianças. Aquela mais velha já está aqui. Sou eu. Cadê a Bíblia? Tem óbvio. Fiquei sentada, cheia de vontade de ver as perninhas tremendo ali. Não tem criança não, gente? Meu Deus do céu. Tem um ali que eu não sou mais criança. Não sou mais criança. Assim que eu não sou. Ai, meu Deus, perdão. Tem mais criança sentada aí, gente. Eu estou vendo um monte de criança aqui. Não, Beto, você não, Beto. Ah, tá, ela, gente. Você quer? Como você tá? Cadê o Levi? Ô, Levi, vem cantar, Levi. Vem. Ô, Dudu, você vai tocar baixo? Então vem pra cá, que senão fica bem pertinho do baixista, pra você sentir as cordas.
Queridos, o momento de aviso é sempre um momento complicado, porque a liturgia da igreja ela vem crescendo, esperando o ápice do culto, que é Deus falando através de nós. E geralmente o aviso quebra, né? Mas infelizmente a gente tem que dar alguns avisos. Mas eu queria que nesse momento ele continuasse aqui, ele vai dedilhar. Vamos dar a palavra ao pastor Carlos, mas vamos orar, para que nós nos acalmemos e possamos ouvir aquilo que Deus quer falar através do seu servo, pastor Carlos. Senhor, Deus de amor e de intensa bondade, nesse momento, Pai, em que Tu falarás através do Teu servo, pastor Carlos, Senhor, que não haja dentro de nós nenhum impedimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nos acalma, Senhor, nos aquieta, Senhor, que queremos ouvir o Senhor falar. Não queremos ouvir aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E o Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. Por isso, neste momento, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir dentro de nós. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nessa hora através do Teu servo, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, com reverência, Senhor, com quietude, Senhor, com mansidão, Pai. Porque a Tua palavra diz: calai todos, porque o Senhor está nesse santo lugar. Que nós possamos ter essa reverência na liturgia, Senhor, para que possamos entender e aprender aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Usa o Teu servo, Pai Santo e Justo, a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, obrigado, Cleide. Nesses 42 anos, de exercício de ministério, vamos completar agora em abril, a Glauceide vem se especializando em algo que ela tinha alguma dificuldade, mas se esforçou para fazer, que é dar abraços. Esse abraço da Glauceide, por onde nós passamos, vem sendo escutado e até chegarmos aqui e encontrarmos uma pessoa, pelo menos eu tenho do lado de fora observando, uma pessoa que gosta de dar abraço. Hoje está competindo com a Glauceide, ela abraça assim, dá aquela... Terminando em série. Que bom, abraçar e Glauceide também. Então tem abraço aí para todo mundo. Posso confessar aos irmãos que estou me adaptando aqui. Levei alguns domingos para fazer a diferença entre o Homem-Aranha e o Capitão América. Teve um domingo que passou o Capitão América por mim, daqui a pouco passou o Homem-Aranha por lá. Mudou de camisa. Foi nem em casa, já mudou de camisa. Eu levei alguns domingos para fazer a diferença entre o Pedro e o Pedro. Igualzinho, para quem não conhece, é igualzinho. Não é? Mas meu desafio
foi descobrir aonde fica Istambul. Mas eu fui descobrindo, observando a questão da observação, porque se ele me perguntando o que é Istambul. Mas eu fui observando e, se os irmãos concordarem, eu vou dizer mais ou menos o que eu compreendo disso, usando o texto que tem sido de base para este ano, a visão do reino de Deus, que é, alguém sabe? Justiça. Não, acho que não sabe, né? Romanos 14, 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então Paulo aqui no capítulo 14, dentro da nossa visão aqui da Igreja Batista Missionária do Maracanã, ele está falando do reino de Deus e do reino de Istambul. Não é isso? Então eu compreendi direitinho. E é interessante que nós vivemos no reino de Deus e muitas vezes usamos a qualidade do reino que não é de Deus. Usamos e agimos de acordo com o outro reino. E lá no dia 15 de janeiro, à noite, o André pregando aqui na igreja, ele falou aqui, os irmãos lembram disso, quando ele diz aqui, porque, ou na minha Bíblia diz, pois o reino, esta palavra complementa aquilo que foi dito para informar que o reino de Deus não é isso que vocês estão fazendo, mas é viver em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, eu decidi então fazer com que os irmãos olhem, levar os irmãos a olharem para o capítulo 14, o contexto em que esse versículo está inserido. Por que Paulo precisou falar sobre isso? Se nós prestarmos atenção no primeiro versículo, ele diz aqui: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Paulo orienta a igreja sobre a vida no reino, e o problema da igreja era algumas opiniões divergentes. Imagina a minha Bíblia, onde eu preparei essa mensagem, que é a versão Nova Almeida atualizada, ela diz que a igreja estava discutindo opiniões diferentes, né? E outras versões, como a NVI, essa Bíblia que está aqui, fala assuntos controvertidos. Qual era o problema? O que estava acontecendo ali na igreja? A igreja de Roma tinha dois grupos característicos: aqueles que foram incluídos na igreja, que vieram do mundo ali romano, do mundo grego, da influência da cultura grega, e os próprios judeus que se converteram e estavam ali presentes, participando do culto, participando da igreja. Então, aqueles que cresceram na sua realidade judaica, eles guardavam o sábado, guardavam as festas e festejavam aquilo tudo que fazia dentro dos critérios bíblicos segundo a visão judaica. E os romanos, os gregos que foram incluídos na igreja, eles não faziam isso, eles não tinham nenhum interesse em guardar o sábado, eles não tinham nenhum interesse nas festividades judaicas, mas aí tinha um outro problema, porque havia os sacrifícios. Então os sacrifícios, o adorador lá, grego, romano, ele levava o boi para ser o sacrifício sacrificado, levava a ovelha para ser sacrificado, e o que sobrava vendia no açougue. E os romanos e gregos compravam essa carne e comiam naturalmente, sem nenhum problema, e aí ficava a briga. Você não guarda o sábado, você não vai para o céu.
Você comeu carne contaminada que foi sacrificada para os ídolos, você não vai para o céu. Então ficou aquela discussão e a igreja começou a se dividir por causa de opiniões divergentes. Já parou para pensar que nós fazemos o mesmo hoje? Se não tomarmos cuidado, a igreja se divide por causa de opiniões divergentes. Lá na Liberdade, uma vez, precisávamos reformar a fachada do templo e a pessoa que estava responsável para a reforma me perguntou: pastor, nós precisamos levar a igreja para que a igreja possa aprovar a cor da fachada. Eu falei: meu irmão, não faça isso. O irmão vai dividir a igreja e não vamos chegar a uma conclusão. Então faz o seguinte: arranja uma cor, pinta, eu apoio o irmão. E aí, foi isso que ele fez. Aí chegava um: eu não gostei. Aí eu tive que começar a arranjar razões boas para aquela cor, né? E o outro chegava e dizia: eu gostei muito, mas já estava feito, então não tinha. Ficou realmente mostrando quem gosta e quem não gostava. E nós vivemos este ambiente divergente das nossas opiniões. Mas o que não pode acontecer é o que estava acontecendo lá na igreja, em que essas opiniões divergentes começassem a dividir a igreja. Então, a vida no reino, ela não é definida pela discussão dessas opiniões. A vida no reino, ela consegue conviver em harmonia, apesar de pensarmos diferentes, né? Apesar de pensarmos diferentes. Então, esse tipo de discussão, quando desejamos impor a nossa opinião, tem que ser assim. Às vezes eu vejo o crente falando: não, porque tem que ser, porque comigo não é assim, eu não aceito, e aí a coisa não anda. É claro que é bom e é benéfico para o nosso ambiente que todo mundo pense diferente. Existe aí algumas ideologias que querem unificar todo mundo tem que vestir igual, todo mundo tem que pensar igual, ninguém pode pensar diferente, porque se pensar diferente some da sociedade. Então nós vivemos, e o reino de Deus faz com que nós possamos sentar aqui hoje e de repente pensar coisas diferentes e vivermos em perfeita harmonia. E o apóstolo Paulo então nos fala aqui sobre como é viver no reino de Deus. E viver no reino de Deus, ele diz que é o quê? É viver em justiça. Como é que é a justiça aqui nesse contexto, nesse ambiente? O que é a justiça dentro de opiniões divergentes? Será que fazer justiça é que todo mundo pense igual a mim? Ou será que fazer justiça é se todo mundo pensar igual ao pastor Selmir? Eu creio que vai ficar um negócio ruim, porque nós vamos começar a dizer assim: não, porque o pastor Selmir disse, não é? Mas eu creio que todos nós podemos pensar diferentes e conviver em justiça, e é isso que ele diz aqui. E a justiça ele coloca aqui, se nós olharmos o texto, você vai ver lá no versículo 7, por exemplo, e aqui no versículo 7, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si mesmo. Quer dizer que você não é a pessoa mais importante deste ambiente. Então você não vive para si. Começa a mudar a razão de estarmos vivendo no reino, começa a mudar a razão de ser, porque nós não olhamos somente para nós, mas precisamos começar a olhar para o outro. Isso é que Paulo está tratando aqui. E nós vamos ver, por exemplo, no versículo 9, por esta razão, né? Por esta razão é que Cristo morreu. Que razão é essa? Porque se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor. Então a razão de estarmos aqui não é a minha opinião, mas é Jesus. Se nós vivemos para Jesus, e aquilo que nós fazemos precisa prevalecer a justiça de Jesus. E qual é essa justiça? Isso é que é interessante nós pararmos para pensar. Qual é
esta justiça. Ele morreu para que nós vivêssemos aqui. Então nós precisamos ter, como diz lá em Colossenses, o mesmo pensamento, né? Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele fala: é preciso ter o mesmo pensamento que houve em Cristo. Qual é o pensamento? Ele não quis pela sua pela força, né, em pegar a sua glória, desfrutar da sua glória, mas ele obedeceu a Jesus, a Deus, a vontade do Pai, desceu, veio aqui à terra, morreu na cruz e foi glorificado. Então, aqui no capítulo 15, no versículo 2, por exemplo, ele diz: cada um de nós não deve agradar, cada um de nós deve agradar o próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, e não agradar a nós mesmos, né? Não, o versículo 1 diz: não agradar a nós mesmos. Então, quando eu tenho uma opinião, essa opinião não é para o meu prazer, mas começa a ser justo quando eu pego e uso para edificar o meu próximo. Foi para isso que Jesus morreu. Então Jesus não exigiu os seus direitos, mas ele olhou para nós e quis nos edificar. Mas o que eu acho interessante aqui, no primeiro versículo do capítulo 14, ele diz: aceite o que é fraco na fé. Aceite o que é fraco na fé. Se você olhar para o lado, você pode, né? Você vai poder olhar e de repente você vai pensar: fulano é fraco na fé. Mas nós não temos, seria interessante que a gente colocasse um espelho bem grande aqui, para nós termos oportunidade de olhar para a gente também. E no capítulo 15, versículo 1, olha aqui, ele diz: nós que somos fortes. Aí eu comecei a pensar: quem é que somos nós? São os que comem carne? Quem somos nós aqui dentro desse contexto? São aqueles que guardam o sábado? Na verdade, eu entendo, e agora você pode até divergir de mim, porque não está explícito aqui no texto, mas eu entendo que nós que somos fortes são aqueles que conseguem edificar o seu próximo, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Você pode edificar, porque ele diz: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Em algum momento eu vou ser fraco em alguma situação, e eu vou precisar do suporte dos irmãos também. E aqui ele diz, né, aceitem, suportem aquele que é fraco na fé, para que nós possamos dar suporte para o nosso irmão na sua fraqueza. Então, os fortes não são aqueles que fizeram as suas opiniões prevalecerem. Não, eu fui lá, falei, eu gritei, dizia o meu pai que quem grita já perdeu a discussão. Então, o forte não são aqueles que fizeram a sua opinião prevalecer, mas aqueles que tiveram força para edificar, porque é assim que é a justiça de Jesus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz para que você seja edificado, seja exaltado. E assim é que ele está aqui nesse texto dizendo que nós precisamos ser fortes para edificar os outros. Mas como é que eu vou ter força para edificar? Aqui ele explica com a ação do Espírito Santo. Justiça no Espírito Santo. Então é um poder, é a influência do Espírito que vai fazer você ser forte para edificar. Isso é justiça. Isso é justiça. A segunda coisa é que ele diz que a vida no reino de Deus é viver em paz. E é interessante porque esse problema lá na igreja estava causando briga. Eles estavam brigando por causa disso, né? Tinha gente que não ia mais na igreja porque eu vou sentar lá do lado daquele comedor de carne, e o outro falou: eu não vou mais na igreja porque eu vou sentar lá do lado daquele sujeito que só pensa no sábado. Como é que nós vamos resolver esse problema? Havia um litígio. Então eu fiz uma definição de paz. Meu pai, ele escreveu num dos seus livros, aí eu não encontrei onde está escrito isso,
mas eu li uma vez o que ele falou o seguinte, que paz é estar no lugar certo. Paz é o rio que desce o seu leito, não importa se vai ser para canoagem ou se vai ser num remanso para você pescar, mas é o rio dentro do seu leito. E nós vemos quando o rio passa do seu leito e alcança o que está fora, né? Ele causa tribulação. Paz é quando o fogo ele está contido dentro do seu objetivo, é quando a ave pode voar. Isso é paz, quando a natureza está cumprindo com o seu papel. Paz é quando opiniões divergentes não entram em conflito. Então, começa a pensar que eu preciso estar no lugar certo. E como é que eu estou no lugar certo? Jesus nos orienta. O seu lugar não é aí no banco. O seu lugar, disse Jesus, se você quiser estar no lugar certo, você precisa ser o diácono. Você precisa ser aquele que serve. Disse Jesus, porque eu vim para servir e dar a minha vida em lugar de muitas pessoas. Esse é meu lugar, esse é meu papel. E se eu estiver fazendo isso, eu estou em paz. Mas eu vou ficar atribulado quando a minha opinião, quando o que eu penso for confrontado e a pessoa tentar derrubar aquilo que eu penso. Aí cria esse litígio e cria a falta de paz. Porque no reino de Deus, paz é quando nós usamos a paz de Deus no coração, a paz de Cristo, né? Aquele que serve, aqui no versículo 18, ele diz aqui o seguinte: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve a Cristo em justiça e paz é agradável a Deus e aprovado pelos homens, está semeando a paz. E Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados aqueles que semeiam os pacificadores. Nas minhas andanças aí pelas convenções, na época que eu participava das convenções, ajudando na Convenção Batista Brasileira, eu me lembro do pastor Reis, José dos Reis Pereira, e o assunto estava quente, cada um falava uma coisa, olha, coisa difícil, pastor aceitar a opinião do outro, né? Então, quando isso não acontece na igreja, eu fico lembrando das reuniões de pastor. É muito difícil. E estava lá aquela reunião que o pastor José dos Reis Pereira, depois de 1h30 de discussão, ele pedia a palavra. Aí eu falava, acabou a discussão. Ele ia pegar o microfone, falava, todo mundo entendia, todo mundo aceitava e reinava a paz. Era um semeador da paz. Então, semear a paz não é fazer com que o outro pense igual a você. Semear a paz é edificar o outro no seu pensamento, edificar o outro, andar com ele mais uma coisa. Jesus falou para nós andarmos mais uma milha. E imagina só que chegava o governo romano e pedia, o soldado pedia, eu preciso da sua capa, e você tinha que dizer não, saía correndo porque não queria emprestar sua capa para o soldado romano. E Jesus diz, dê a sua capa, não é? Aí o soldado romano vinha e dizia para você assim, olha, eu estou com esse peso aqui, eu quero que você me ajude, mas era sábado, você não podia andar uma milha. Aí Deus diz, é paz, você vai pegar aquela carga e andar a milha que você tem direito e mais uma milha. Os pacificadores são aqueles que vivem em paz no seu coração. Ser forte é viver em paz em condições de não praticar o que leva o meu irmão a tropeçar. Eu acho interessante aqui que Paulo está dizendo aqui que Paulo não está condenando o pecado da igreja. Não existe pecado, existem opiniões diferentes. E ele diz aqui no verso 21 uma coisa muito interessante. É 21, não é? É melhor não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Imagine, vinho fazia parte do contexto cultural daquelas pessoas. Comer carne também fazia parte. Então, não é pecado. Às vezes a gente pensa assim, escandaliza só quando eu peco. Não, escandalizo é quando eu quero sobrepor a minha vontade sobre a vida do outro. E Paulo diz assim, viver em paz é não fazer qualquer coisa que possa escandalizar. Não dizer uma palavra que fira, não dizer uma palavra que machuque, não dizer alguma coisa que faça com que seu irmão fique magoado, escandalizado, só para prevalecer o que você pensa. Então seja forte, capaz de, em paz, edificar o seu irmão. Vem cá, vamos orar. Eu vou orar com você. Se você não puder parar para orar, comece a dizer assim, eu vou orar por você. Então Paulo, então, ele está querendo que nós possamos viver em paz. Como posso ser forte, edificar e promover a paz? Com o Espírito Santo. No Espírito Santo. Então eu já tenho duas razões para avaliar o poder e a influência do Espírito Santo na minha vida, que é a justiça e a paz. Eu estou sendo justo, edificando o meu próximo, eu estou vivendo em paz com os nossos pensamentos divergentes. É isso que eu preciso olhar. E ele termina dizendo que a vida no reino é uma vida de alegria. E amor e alegria é fruto do Espírito Santo. Então, a nossa alegria é uma alegria natural. Faz parte da nossa vida. É claro que eu preciso respeitar a maneira de expressar a alegria. Tem pessoas que expressam a sua alegria de uma forma contagiante. Tem gente mais assim, eu não sei o nome da menina aqui. Vitória. A Vitória, tem gente igual a Vitória. A Vitória está feliz. Mas você olha para ela assim, não é a expressão da alegria que você imagina, não é? Você pensa assim, não, você tem que ser alegre igual a Aliceia. Não, cada um vai ser alegre do seu jeito. Não é? A alegria está no coração, faz parte. Eu não preciso, já pensou que às vezes a gente fica tentado, e meus irmãos vão ficar alegres aqui. Eu não preciso de alguém que diga que eu preciso ficar alegre, eu preciso do Espírito Santo, meus irmãos. É isso que é preciso. A vida no reino é uma vida no Espírito Santo, e isso nos traz alegria natural, alegria do Espírito Santo, que é fruto da presença do Espírito Santo. E ele diz aqui, por exemplo, uma coisa muito interessante, verso 16. Verso 16, o pessoal começou a colocar o número do versículo no meio do texto, fica difícil. Verso 16, aquilo que é bom para vocês, para que vocês não tornem objeto de maledicência, tá? O que é bom para você, não seja objeto de maledicência. Ou ele diz, por exemplo, que não seja esse objeto, de difamação, não seja objeto de difamação. É bom para você? Então, por causa daquilo que é bom para você, você estraga o que é bom para você. Através da sua imposição, através da sua falta de alegria, e isso você está estragando o que é bom. De repente, você podia até conseguir alguém que começasse a fazer o que você faz também, a pensar do mesmo jeito. A pessoa, puxa, eu não pensei nisso. Mas a sua falta de alegria estava causando aqui na igreja, porque ele fala aqui, para que no verso 15, se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo com amor. Se seu irmão entristece com a sua atitude, com a sua palavra, você já não está agindo com amor. Agora, é claro que às vezes a gente, de uma forma impensada, diz alguma coisa, a gente não sabe o que está no coração do nosso irmão, e a gente diz alguma coisa que
não caiu bem. É igual aquele torresmo que você comeu e diz, não caiu bem esse torresmo, né? Depois de comer aquela feijoada, aí você pega aquele último torresminho, come aquele torresminho, não caiu bem, né? Aí você tem que tomar lá alguma coisa. E às vezes a nossa conversa é assim, a gente diz uma coisa que não foi bem compreendida, mas nós temos um recurso, porque vamos fazer justiça, nós vamos chegar lá, me perdoe, eu falei errado, não era isso que eu queria, não é? Nós vamos chegar lá e vamos agir, promover a paz nesse momento e voltar a trazer a alegria. Então a nossa atitude, o que pensamos, a nossa maneira de agir não deve causar tristeza, mas alegria, porque essa alegria está presente no coração. Aí você vai recitar o Salmo 100, que diz assim: servir ao Senhor com alegria. O que nós estamos fazendo aqui? Na verdade, nós invertemos a situação, porque aqui nós estamos prestando um serviço a Deus. Nós estamos prestando um serviço ao próximo. Quando você canta e toca, quando você fala, quando você ora, você está prestando um serviço. Servir ao Senhor com alegria. Então a sua atitude precisa sair de um coração alegre para alegrar o coração do próximo. A sua palavra precisa sair de um coração alegre para produzir alegria. Você não precisa aqui de um animador de auditório, você precisa do Espírito Santo. E essa é uma alegria natural. Como eu posso ser forte para edificar, para promover a paz, para semear a alegria, vivendo sob a influência do Espírito Santo? Então Paulo caracteriza neste contexto, que não é final, tá? Aqui não reúne tudo sobre o reino, porque nós vamos falar sobre o reino até o final do ano, e ainda vai faltar, tá? Paulo caracteriza então nesse contexto do reino de Deus, viver no reino de Deus e viver em justiça, em paz e alegria, e nós podemos fazer uma autoavaliação. Eu estou vivendo no reino de Deus. Eu me lembro de um pastor, terminei sendo amigo dele, mais ou menos, né? Pode cumprimentar. Mas ele foi estudar nos Estados Unidos, foi com a família e se encantou com os Estados Unidos. Eu acho isso natural, não é? Se encantou com os Estados Unidos. Mas só que acabou o tempo, acabou o estudo, acabou o visto, ele precisou voltar para o Brasil e foi pastorear uma igreja, uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro. Mas só que ele trouxe no seu coração a vida dos Estados Unidos. E ele pregava, fazia oração, ele falava para as senhoras, falava para os adolescentes, e em todas as suas palavras tinha um jargão: se fosse nos Estados Unidos. Mas um dia ele criou um problema para ele muito sério, porque ele foi falar para a reunião dos adolescentes, chamaram o pastor Daniel para falar. Lá foi ele falar para aquele grupo, 50, 60, 80 adolescentes, a igreja era grande. E ele começou a falar, e num dado momento ele falou: se, agora imagina, adolescente é assim, se o coro de adolescente inteiro, se fosse nos Estados Unidos, acabou a palestra. Ele não conseguiu terminar a palestra dele. Mas nós às vezes somos assim. Nós estamos no reino de Deus porque fomos salvos, porque cremos em Jesus como nosso Salvador, mas o nosso coração não está nesse reino. Nosso coração está no outro reino. Ah, se eu não estivesse aqui, eu poderia ir. Então tem pessoas que fracassam neste convívio do reino, e os irmãos que participarem do Impacto do Carnaval, os irmãos vão ver quantos crentes salvos em Jesus Cristo que tiveram o seu coração e aceitaram o convite do seu coração e foram experimentar as realidades do outro reino. Não é?
Alguém pode pensar, se fosse o outro reino, eu poderia agora estar em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Na verdade, a vida no reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu preciso ter o prazer de ser conduzido pelo Espírito Santo para poder viver em paz, em justiça, em paz e alegria. E eu posso então me perguntar, minhas ações são justas, como Jesus foi justo comigo? Minhas ações promovem a paz de Cristo no coração das pessoas? Minhas ações promovem a alegria? É assim que eu preciso pensar, porque eu preciso ser feliz no serviço do reino. No serviço do meu reino, eu sou feliz. Eu vou dar um exercício, com a permissão aqui do pastor Samuel, eu vou dar um exercício. Depois você para em casa, eu sei que você tem uma vida atribulada, já faz o seu devocional, já está lendo a Bíblia dentro do programa aqui da igreja, mas depois você arranja um tempo a mais e leia cuidadosamente o capítulo 14 e o capítulo 15 do Romanos, para você perceber exatamente e comece a incluir você dentro da Igreja Batista Missionária de Maracanã, atribuindo à sua vida esse princípio, porque a vida do reino é justiça, paz e alegria. E aí nós podemos cantar: no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, bem quem serve ao meu nome. Seja essa a sua vida. Vamos nos colocar de pé e cantar. É assim que é no reino de Deus. Então, se você não tem vivido dessa forma alegre, feliz, fazendo justiça, você precisa do Espírito Santo agindo na sua vida o mais rápido possível. Não é? Quantos irmãos, por exemplo, não estão aqui hoje? Poderiam estar, não estão aqui hoje. Não seria razão das nossas críticas, mas da nossa ida até eles para buscá-los, para que eles também possam ter esta vida feliz do reino de Deus. Vamos terminar de cantar. Podemos agradecer.
teu reino, apesar de sermos tão divertidos, tão diferentes. Nos abençoe, Senhor, para que o teu Espírito nos guie, Senhor, e possamos ter uma vida digna da tua presença.